Vamos então dar início aqui a esta masterclass, intitulada com este tema Vencer 21. Então, nós para vencermos 21, estamos no princípio do ano e temos que começar a pensar, não é? Já quase no final do ano. Às vezes isto é assim um bocadinho esquisito, não é? Nós estamos a entrar no ano e de repente dizem assim, para vencer, se calhar tens de pensar o que é que vai acontecer no final do ano. E o que é isto? Pensar o que é que vai acontecer no final do ano? É pensar nos nossos objetivos, pensar aquilo que nós queremos atingir, pensarmos aquilo que nós queremos alcançar e com que marcas nós gostaríamos, ou que marca nós gostaríamos de deixar neste 2021. Como é que nós podemos transformar e como é que nós podemos controlar muitos dos eventos que vão acontecendo em 2021? Há algumas coisas que nós podemos controlar e outras nem por isso. Vamos pôr de parte aquelas que nós não podemos controlar, porque, enfim, não podemos mesmo controlar, quando muito podemos pensar em mitigar todas essas situações e vamos focar naquilo que realmente nós podemos controlar, naquilo que faz sentido para nós e façamos com que isso seja realmente transformador, porque se nós controlarmos aquilo que está ao nosso alcance, conseguimos realmente fazer com que haja uma diferença em relação ao ano de 2020. Quem já acompanhou a masterclass anterior, eu disse que começar o novo ano com velhos hábitos, arriscámos a acabar o ano de 2021 exatamente como acabámos 2020. Porque não é só de mudar o ano que parece que tudo muda, não é? Nós temos que mudar do ano, mas mentalmente também temos que mudar o ano. Temos que ser pessoas diferentes, temos que pensar em coisas diferentes e fazer coisas diferentes, porque senão arriscamos-nos a exatamente produzir o mesmo resultado que produzimos em 2021. Então, a primeira coisa que eu vos queria já desafiar é qual é a vossa paixão? Pensem um bocadinho aqui, o que é que vos move, o que é que vos apaixona, ok? Pode não ser o que é que vocês estão a fazer neste momento. E às vezes, ainda hoje estava a falar com um jovem, a fazer uma sessão de coaching com um jovem numa empresa e perguntei o que é que te move, mas tu gostas mesmo daquilo que fazes? Porque ele dizia assim com frequência, eu estou a fazer uma coisa, mas de repente olho para o lado e vou ajudar um colega. E eu achei curioso aquele seu comportamento, não é a falta de ajudar, porque acho muito bem que se ajude, não é? Entre ajuda numa empresa é importante, mas depois eu perguntei-lhe, olha, mas diz-me uma coisa, quando tu estás a fazer alguma coisa e olhas para o lado e vais ajudar um colega, tu estás a gostar daquilo que estás a fazer? Numa escala de 1 a 100, qual é o valor que tu punhas nisso? E depois realmente, e às vezes é isso, não é? Nós estamos a fazer coisas ou fazemos coisas durante o dia, não vamos ter que gostar de tudo, é impossível, não é? É impossível nós podermos estar a trabalhar ou estar a fazer uma tarefa e gostarmos de tudo que fazemos, não diria que é impossível, mas é pouco provável, há sempre alguma coisa que no meio daquilo nós não gostamos tanto de fazer, mas no cômputo global, não é? Quando nós pomos tudo na balança dizemos assim, não, eu gosto de fazer isso, sei que há coisas que neste trabalho, pronto, eu não gosto muito de fazer, mas de uma forma geral eu adoro aquilo que faço. E portanto, então, o primeiro desafio que eu vos vou lançar é vocês pensarem naquilo que vocês gostam de fazer, eventualmente não sei o que estão a fazer neste momento, mas o que é que vocês adorariam fazer? O que é que vos move? O que é que vos dá energia? Ok? Pensem eventualmente nos vossos tempos livres. Quando vocês estão no tempo livre e estão a fazer alguma coisa que vos apaixona, o que é que isso representa para vocês? Não é? E como é que nós podemos ir aos tempos livres buscar alguma coisa que nós possamos fazer nas nossas atividades profissionais e também nos apaixone? Ou seja, o que é que relação? Pensem um bocadinho e comecem a pensar, ok? E façam este exercício que eu fiz com este jovem. Numa escala de 1 a 10, vamos pôr 1 a 10 para não complicar, 1 a 10 já é uma escala suficiente. Se vocês pensarem nas vossas atividades de hoje em dia, naquilo que fazem, de cada um de vocês faz, o que é que vocês diriam? Não gosto de fazer aquilo que eu faço, pronto, sou obrigado porque, enfim, no final do mês tenho que receber alguma coisa para me sustentar, para poder viver. Ou 10, eu estou apaixonado por aquilo que faço, sinto-me apaixonado por aquilo que faço. Portanto, façam assim, muito rapidamente. De 1 a 10, qual é o número que vocês dão? Se algum de vocês quiser partilhar o número, seja à vontade. Se não quiser, também não tem que partilhar, portanto, não obrigo ninguém a fazê-lo. Alguém pôs 2 dígitos? 10?
Se alguém pôs Não dois vejo. dígitos, o 10, 1, 0, naquilo que faz. Sim, de certa maneira, sim. Ok, Ana, muitos De parabéns. certa maneira. De certa maneira. É assim, Uh, sim, já agora, continua, Ana, continua. sim, porque neste momento, pronto, neste momento a minha vida está a dar assim uma volta grande. Ok. Eu sou professora, Uhum. Professora de quê? ensino de dança, De ensino dança. universitário, mas de dança. E o que me move a minha vida, o que me tem movido sempre é a dança. E por isso fui aluna da escola, onde hoje em dia sou professora, Uhum. e toda a minha formação foi em dança e em psicologia. Tenho Ok. exatamente em psicologia. E efetivamente o que move é a dança. No entanto, posso dizer que sim, 10 para a paixão de dar as aulas, não é? Ok. Ser professora. Embora quando estou a passar uma fase um bocadinho menos boa, Sim. relativamente ao ano 2020, onde eu fazia parte da direção, entrei num burnout e estou numa situação agora de superação de uma depressão, por assim dizer, e tive a decisão, no meio daquilo tudo, na iminência de ter sido atendida de urgência e estar prestes a ter alguma coisa. Estamos a ouvir aos cortes, Ana, peço desculpa, estamos a ouvir assim alguns cortes, não sei se o microfone está muito longe ou não. Mas eu estou pertinho. Ok. Está tudo mal. O Guilherme Ouvem bem? dizer, agora já estou a ouvir bem, agora estou a ouvir perfeitamente. Ok. Então não sei qual é a parte que não ouviram, mas olha. Não, nós ouvíamos, ouvia-se, parecia assim ondulado, de vez em quando baixo, de vez em quando baixo, alto, baixo. Pronto. E eu estava a dizer então que a minha paixão é 10 para a dança, no entanto, como estou a viver uma situação de grande, foi uma volta muito grande, onde Sim. tomei até a decisão de deixar a paixão de dirigir a escola em prol da minha saúde, mas que me afetou imenso, Sim. a desistir, porque eu não desisto de nada. Por isso, agora como estou a retomar a dar aulas, comecei a semana passada, gostou imenso, este processo de voltar e ter medo de não ser capaz de continuar a ter o 10 da paixão. Sinto que, sim, é o 10, eu quero, para mim, na minha cabeça, continua a ser o 10. E por isso a paixão que me move na minha vida, neste caso, se calhar podia ser, há pessoas que pensam, e às vezes cá em casa pensa-se isso. Sim, se formos falar em termos de família, em termos de outras situações, também há outros 10, não é? Claro que sim. São 10, obviamente. Mas efetivamente a paixão é dar aulas de dança. Ok, ótimo. Esteja aqui a tentar pegar-me aqui bem ao 10 para ver se Ok. consigo manter em 2021 e manter sempre com aulas. Ok, pronto. Então, vamos fazer o seguinte: aquelas pessoas que têm um valor que é estilo 7, 8, 9, 10, não é? Vamos tentar diversificar isso. Porquê é que eu digo estas pessoas têm um 7, 8, 9, 10? Porque quer dizer que estão a fazer alguma coisa que já gostam. Se nós começarmos a baixar um bocadinho dentro da escala, quer dizer que as pessoas eventualmente estão a fazer alguma coisa que não gostam tanto e aí torna-se tudo mais difícil. Mas aquelas que estão no 7, quer dizer, ok, eu gosto do que estou a fazer, já estou num valor avançado, mas posso passar para o 8, posso passar para o 9, ou posso passar para o 10. Então, como é que nós podemos fazer isto? Muitas vezes nós podemos imaginar, não é? Em vez de nos focarmos naquilo que normalmente são os obstáculos, as chatiças, às vezes, por exemplo, começarmos a pensar naquilo que é o resultado da nossa atividade. Por exemplo, poder ver os nossos alunos, pegando aqui no exemplo da Marta, da Ana Marques, poder ver os nossos alunos evoluir mês após mês, ano após ano evoluírem e tornarem-se melhores, a tornarem-se felizes. Muitas vezes ver o sorriso na cara dos nossos alunos, ou um aluno que chega ao pé de nós e diz: olha, obrigado professora, porque aquela coisa que nos acabou de dizer, ou aquela observação que me fez foi espetacular, realmente eu tenho que melhorar isto, eu tenho que melhorar aquilo, faz sentido. Portanto, às vezes são as pequenas coisas, não é, que nós ouvimos de alguém, que pode ser um aluno, que pode ser a nossa cara a metade, que pode ser o nosso chefe lá na empresa que de repente diz assim: epá, olha, tu fizeste aquilo ontem e aquilo foi espetacular, realmente a maneira como tu fizeste ou como tu trataste daquele assunto foi incrível. E portanto, esses pequenos
essas pequenas petitas de ouro, não é? São aquilo que nós muitas vezes devemos prestar mais atenção, porque no dia a dia às vezes acontece isso, nós prestamos muita atenção àquela parte mais negativa, fazíamos inflacionar, não é, aquela parte mais negativa e vamos nos esquecendo destas pequenas coisas que são positivas, que devem ser amplificadas. Então, vamos pensar o seguinte, aquelas pessoas que têm um 7, não é, que têm um 7, 8 e 9, quer dizer que já fazem atualmente algo que gostam, mas poderíamos gostar ainda mais. E, portanto, então, a técnica para nós começarmos a gostar mais daquilo que nós fazemos é de nós agarrarmos e amplificarmos aquilo que é positivo na nossa atividade. Portanto, em vez de eu estar muito focado em algo que é mais negativo, não, vou-me focar em algo que é mais positivo. Não quer dizer que eu vou deixar de prestar atenção a sinais negativos, não. Eu vou prestar atenção, mas eu vou-me focar naquilo que para mim é mais importante, naquilo que para mim me dá prazer, porque eu amplificando o prazer, eu vou amplificar aquilo que eu gosto. Portanto, vou começar a olhar para o trabalho de uma maneira diferente. E nós vemos isso, por exemplo, no nosso dia a dia, não é? Quem está apaixonado olha para uma pessoa e consegue só ver coisas positivas, mesmo que essa pessoa tenha uma coisa menos positiva, não é? E às vezes, com o andar da paixão, começamos a focar nas coisas que são mais negativas e de repente dizemos assim, epá, só vemos coisas negativas na pessoa que temos à nossa volta e de repente dizemos, se calhar é melhor terminarmos esta relação. Porquê? Porque o nosso foco começa a mudar, a mudar, a mudar, começamos a centrar muito naquilo que é negativo e deixamos de ver aquilo que é mais positivo. Portanto, então, como nós nos podemos enamorar da nossa atividade? É focarmos naquilo que é importante, naquilo que nos dá prazer, naquilo que, ao fazermos, nos sentimos muito bem. E se nós conseguimos amplificar isso, por exemplo, quem tem um 7, um 8 e um 9, consegue rapidamente passar um patamar do 7 para o 8, 8 para o 9, 9 para o 10 e sentir-se muito bem. E hoje em dia, costumo dizer, e não é a primeira vez que quem está aqui me ouve dizer isto, hoje em dia eu faço aquilo que gosto, onde gosto e com quem gosto. E sinto-me apaixonado e divirto-me todos os dias a fazer aquilo que eu faço. E, portanto, estou completamente apaixonado pela minha atividade. E quando uma pessoa está apaixonada, não vê o tempo a passar. Portanto, então a primeira coisa que eu vos queria dizer para vencer 2021 é apaixonar-nos pela nossa atividade, ok? Portanto, fazermos um esforço de olharmos para aquilo que é positivo na nossa atividade e encontrarmos aquilo que nos dá prazer e amplificarmos o que nos dá prazer. O prazer para o nosso cérebro é um alimento, é adrenalina, é aquilo que nos faz mover. O nosso cérebro, quando encontra alguma coisa de prazer, foca-se naquilo de prazer. Por isso mesmo é que, por exemplo, as drogas, não é? Os comportamentos aditivos, o que é que é? O nosso cérebro vê prazer numa determinada coisa e move-se nesse sentido. Às vezes o chocolatinho, o que é o chocolatinho? Aquele quadradinho de chocolate é prazer, depois vai um quadradinho, a seguir outro, e de repente damos conta que comemos a tableta inteira de chocolate. Ou seja, é o prazer, portanto, o cérebro adora prazer. E quando nós encontramos prazer nos nossos parceiros, nas nossas atividades, nós sentimos apaixonados e não vemos o tempo a passar. A primeira coisa a trabalhar em 2021 é encontrar prazer naquilo que nós fazemos. Se estiver a fazer alguma coisa e não encontrar prazer, então, se calhar, é começar a fazer um plano para mudar de atividade, ou mudar de empresa, ou mudar dentro da mesma empresa, ter uma nova função, por aí fora. Portanto, fazer alguma coisa que nos dá prazer torna-nos mais jovens. Não nos consumimos tanto todos os dias, não é? Porque vamos para trabalhar e vamos com prazer. Agora imagine-se todos os dias levantarmos de manhã e dizemos assim, tenho que ir eu trabalhar para aquela coisa, não é? Pronto. Portanto, só nos levantarmos de manhã dá-nos logo dor, não é? Começamos logo o dia com dor. Agora imagine o contrário. Levantar-me contente, sorridente e dizer, epá, está um lindo dia, mesmo que esteja de chuva, mesmo que esteja de sol, pá, está um lindo dia para começar a trabalhar com energia. E, portanto, é completamente diferente. Portanto, então, a primeira sugestão que eu vos dou aqui é explorarem e sentirem prazer naquilo que fazem. A segunda tem a ver com transformar a nossa vida. E transformar, muitas vezes, o gostaria em
quero, ok? Isto acontece com muita frequência, portanto, às vezes as pessoas dizem assim, eu agora no princípio do ano gostaria que isto acontecesse, eu gostaria de fazer isto, eu gostaria de ter aquilo, eu queria que, não é? Pronto. Então, digam-me uma coisa, gostaria, queria, parece a palavra correta para começar a falar no princípio do ano? Então, Maria, que estás aí a abanar a cabeça, qual seria a palavra correta? A coisa não estava a fazer. Não. Gostaria, não concordo. Então, qual é a palavra correta? Eu quero. Quero, muito bem, é isso mesmo, Maria. Então, nós devemos começar o ano a dizer eu quero, e eu gosto, e eu vou fazer, isto vai acontecer. Portanto, transformar a nossa linguagem, porque a partir do momento que nós transformamos a nossa linguagem e que nós começamos a focar numa linguagem mais assertiva, mais orientada para aquilo que eu quero que aconteça, às vezes há coisas que acabam mesmo por acontecer, não é? Às vezes nós estamos no meio de uma conversa, ouvimos, pescamos qualquer coisa e de repente aquilo que nós estamos a ouvir, nós dizemos, epá, engraçado, era mesmo isto que precisava de ouvir, era mesmo esta sugestão que eu precisava de ouvir, ou isto realmente faz sentido para mim, porquê? Porque eu estou focado naquilo que eu quero que aconteça. Portanto, então uma das coisas que nós devemos focar é transformar a nossa linguagem para uma linguagem que seja uma linguagem que eu quero que as coisas aconteçam. Portanto, uma linguagem orientada para aquilo que eu quero que aconteça. E eu vou fazer isto, não é? E para o próximo mês, se calhar vou me inscrever no ginásio. Não é o próximo mês, não esperes o próximo mês. Inscreve-te amanhã, ok? Portanto, eu quero que as coisas aconteçam. Eu às vezes a escrever mails e vejo pessoas a mandar mails, eu gostaria de marcar consigo uma reunião. Já foste, não é? E quando vejo esses mails, eu normalmente respondo, o senhor gostaria ou o senhor quer? Ou a senhora, não é? Porque é exatamente isso, não é? Quando nós dizemos gostaríamos, estamos a dizer no condicional e assim não é bem a mesma coisa. Outra coisa é eu dizer eu quero, eu mando-lhe esta missiva porque quero marcar consigo uma reunião de trabalho, ok? É completamente diferente a nossa linguagem. Mostra na nossa linguagem uma vontade de querer fazer as coisas. Portanto, então, quando nós transformamos a nossa linguagem, nós começamos a transformar também aquilo que são os nossos padrões mentais de pensamento. Portanto, se eu começar aos poucos a pensar, ok, eu acabei de dizer, eu amanhã, se calhar, se eu tiver tempo, vou tentar. Não digas se tiveres tempo, não digas se eu vou tentar, diz amanhã isto vai acontecer, ok? Torna-te uma pessoa de compromisso. Mas o primeiro compromisso é o compromisso contigo próprio. Porque nós, quando somos comprometidos connosco próprios, o que é que acontece? O nosso cérebro começa a perceber um determinado padrão. Tu dizes uma coisa e aquilo acontece. Portanto, e quando nós temos esse padrão, não é? Quando nós começamos a ter esse nosso padrão, o nosso cérebro começa a perceber que quando nós dizemos uma coisa, aquilo vai acontecer. Portanto, então, uma das coisas importantes que nós devemos fazer é transformar a nossa linguagem. Portanto, a nossa segunda dica que eu vos deixo aqui tem a ver com a transformação da nossa linguagem. Pôr a nossa linguagem orientada para aquilo que eu quero aconteça, para ultrapassar os obstáculos com determinação, com motivação. Portanto, vamos tirar os gostarias, vamos criar os querias e vamos pôr eu vou, comprometermos connosco próprios. Amanhã eu vou tratar, amanhã eu envio o mail, seja descansado. Não é? Amanhã, se tiver tempo, amanhã vai acontecer, ok? E, portanto, vamos tirar os tentares, os gostarias, os querias e vamos falar de uma maneira mais assertiva. O terceiro tema que eu vos queria trazer para aqui, nesta masterclass, tem a ver com os nossos hábitos, não é? Normalmente os nossos hábitos estão ligados a um conjunto eventualmente até de crenças, portanto nós temos hábitos que vamos fazer todos os dias, portanto por isso mesmo é que eu disse na última masterclass, se tu não mudas o teu comportamento no início de ano, arriscas-te a terminar o ano com o mesmo resultado. Porquê? Porque nós somos animais de hábitos, não é? Nós estamos habituados a fazer as coisas de uma forma rotineira. De certeza que hoje de manhã, vocês quando se levantaram, fizeram os mesmos rituais, saíram da cama da mesma forma, vestiram-se da mesma forma, fizeram a vossa higiene da mesma forma, por aí fora. Porquê? Porque é um hábito que nós temos enraizado, ok? A não ser que de repente alguém não tenha visto o despertador, não é? Tenha acordado meio estremunhado e de repente muda tudo porque olha para a hora e
Já estou atrasado, então muda o ritual todo. Maria, aconteceu contigo? Estás aí a abanar a cabeça? E, portanto, o que acontece é, quando acontece alguma coisa que não é normal, provoca-nos uma mudança dos hábitos. Então, nós somos animais de hábitos, mais de 90% daquilo que nós fazemos todos os dias são hábitos, ok? Então, se nós quisermos fazer coisas diferentes, nós vamos ter que conscientemente fazer um esforço, e este conscientemente realmente é um esforço, porque nós temos que pensar e temos que nos autocriticar, mas não é um autocriticar de deitar abaixo, é um autocriticar construtivo, ou seja, vamos supor, pegando na questão anterior, de repente digo, eu gostaria de fazer isto, ok? E eu conscientemente, Miguel, acabaste de dizer uma asneira, tu não podes dizer gostaria, tu tens que dizer, eu quero fazer isto, ok? E, portanto, então, este ato consciente de nós autocorrigirmos vai nos ajudar a criar novos hábitos. Portanto, é natural que numa primeira fase vai custar, porque eu tenho que estar mais atento, ok? Mas quando eu começo a enraizar este novo hábito de estar mais atento ao que eu digo, de contrariar algum tipo de pensamentos, de repente, e passado algum tempo, e não é preciso muito tempo, eu começo a melhorar, ok? Eu começo a falar de uma maneira diferente, eu começo a ter atitudes diferentes. E, portanto, então, esta terceira dica que eu vos dou é mudar os nossos hábitos. Então, eu vou-vos dar aqui uma técnica muito simples, que tem como base a programação neurolinguística, para nós podermos mudar hábitos, ok? Então, o que é que acontece? Eu, ao bocado, falei-vos que o nosso cérebro adora prazer, mas também foge da dor, ok? Portanto, quando nós sentimos prazer em alguma coisa, temos tendência a nos aproximar disso. Quando nós sentimos dor, temos tendência a fugir. Por isso mesmo é que quando nós estamos perante ou a fazer uma coisa muito chata, o que é que nos dá vontade de fazer? De continuar ou de adiar? Adiar, não é? Chama-se procrastinar, não é? Que é aquela tendência quando estamos a fazer uma coisa, isto é tão chato, eu não percebo nada disto, porque é que eu me meti nisto, não é? Começamos a adiar, até que de repente está em cima da horinha e agora não tenho escapatória, vai ter que mesmo ser hoje, não é? Pronto. Então, vamos trabalhar isto e vamos transformar os nossos hábitos. Então, quando nós temos um hábito mau que queremos transformar, temos que pensar em dor. Ok? Imaginem, tenho um hábito mau, que tendência, até vou-vos dizer, alguns de vocês já conhecem isto que eu, eventualmente, que eu vou falar, que é um hábito uma tendência que eu tenho a procrastinar, tudo tem a ver com papel. Ok? Tudo tem a ver com burocracia, com papel, com preenchimento de papelada, para mim é um caos. Eu detesto papelada, sou avesso a papelada. Eu posso vos dizer que num dos meus trabalhos, em 1997, quando eu estava na Siemens aqui em Vila do Conde, eu criei uma solução, vejam lá, em 97 criei uma solução paperless, sem papel, para a qualidade, para trabalharmos na fábrica sem papel. Portanto, já estava completamente avesso a papel. Então, para mim, papel é matar-me, porque preencher, é olhar para aquilo e agora vou ter que perder tempo a preencher esta papelada, a tratar de dossiês de formação e por aí fora. Então, mas é uma coisa que eu tenho que fazer, ok? Pronto, quando estou a trabalhar nestas áreas da formação, tenho que fazer dossiês pedagógicos que eu tenho que fazer, das duas, ou contrato alguém que faça por mim, ou então fazes tu, no sentido de isto tem que ficar feito, certo? Pronto. Então, isto é um hábito que eu queria, que eu tenho que fazer, algo que eu tenho que fazer, algo que eu não gosto de fazer, e o que é que eu fiz? Se é uma coisa que tu não gostas de fazer, mas que tu tens que fazer, ok? Então, um truque é eu poder associar a algo que é novo uma coisa boa. Então, o que é que eu pensei? Qual foi o truque que eu fiz? Quando começo a pensar num dossiê pedagógico, eu imagino em cima do meu dossiê pedagógico uma nota de 500 euros. Pronto, não é? Eu gosto de plim, plim, plim. Acho que todos nós gostamos de plim, 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 não é? Faz-nos rir. Então, o que é que acontece? Eu, quando faço um dossiê pedagógico, eu a seguir emito a fatura para receber da entidade o referido valor. Portanto, aliás, posso-vos mostrar, estive de tarde a fazer isto, onde é que está aqui a fatura? Já pus aqui a faturinha e tudo para mandar, já está aqui a faturinha,
a papelada toda e a faturinha para enviar para a entidade. Porquê? Porque é assim, e eu digo assim, em vez de procrastinar, em vez de começar a pensar, epá, detesto fazer isto, não é? E às vezes nós começamos a focar naquilo que nós desejamos fazer e amplificamos. Então, um truque. Adicionem a uma coisa que vocês têm que fazer, mas que não gostam de fazer, mas têm que o fazer, pronto, ponto final. É daquelas coisas, nas nossas atividades, nós gostamos daquilo que fazemos, mas há coisas que nós não gostamos de fazer, ponto final. Não há problema, vamos ter que lidar com isso. Então, uma forma de lidar é eu associar algo que seja prazeroso a isso. Portanto, para mim, a nota de 500 euros é prazer, porque é plim, 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 que me faz rir, certo? Portanto, então o que é que eu faço? Nota de 500 euros, papelada de um lado, associado, e quando penso que tenho que trabalhar uma dossiê pedagógico, que tenho que fazer alguma coisa, eu imagino a notinha de 500 euros. E, portanto, então eu digo assim, vamos, mas é despachar isto que é para eu receber rapidamente, ok? Portanto, isto é um truque para nós podermos ultrapassar ou fazer coisas que não gostamos, mas temos que as fazer, ok? Está? Pronto. Agora, ao contrário, quero-me livrar de um mau hábito. Imaginem, eu tenho um hábito mau, que eu considero mau, outra pessoa ao lado pode considerar bom, ok? Mas vamos imaginar que eu tenho um hábito que não gosto, que não quero livrar. Portanto, imaginem, eu quero ficar elegante e comer muitos chocolates. Há um bocado falei nos chocolates, não é? Uma vez é comer um chocolate, um quadradinho todos os dias, se for daquele preto não há grande problema. Agora o problema é se eu como a tableta inteira, não é? Mas imaginem que vocês têm um hábito que vocês consideram que é mau para vocês e que vocês querem modificar esse hábito, transformar esse hábito. Então vamos fazer ao contrário, não é? Vamos associar ao que é esse hábito. Prazer ou dor? Dor, claro que é Dor. dor. Ok, vamos associar dor. Portanto, então eu quero-me livrar de um hábito que é mau para mim e eu vou-lhe associar dor. Imaginem, comer chocolate. Eu posso associar, por exemplo, uma música horrorosa. Imaginem, tenho uma música horrorosa. Então imagino que eu estou a comer chocolate e estou ao mesmo tempo a ouvir uma música que é horrorosa. Ok? Então o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer aqui uma associação. Ou então posso imaginar outra coisa. Posso imaginar, por exemplo, alguém já comeu Diospírios verdes. É? Quando os Diospírios, já estou a ver ali a Cláudia, a Arlete a rirem-se, é? Portanto, quando os Diospírios estão verdes, aquilo parece que papel na boca, não é? Fica tudo colado na boca, a língua fica áspera. Agora imaginem, eu tenho um hábito de comer muito chocolate, então façam esta associação. Quando estou a comer chocolate, imagino a língua a ficar áspera, a minha língua a ficar gretada, aquela coisa no papel na boca, os dentes todos cheios de porcaria, não é? Então o que é que eu estou a fazer? Estou a associar a comer chocolate uma coisa que é dor. E provavelmente, da próxima vez que tentar comer chocolate, vou-me lembrar de Diospiro. E se calhar vou reduzir a minha vontade de comer chocolate. Ok? Portanto, eu estou-vos a dar este exemplo, mas eu posso fazer outro exemplo qualquer, não é? Portanto, eu posso imaginar, eu tenho um determinado hábito, quero-me livrar do hábito, vou-lhe associar coisas horrorosas, ok? Portanto, se imaginem que quero transformar outro hábito, então eu faço a associação ao hábito que eu me quero livrar de uma coisa horrorosa e ao novo hábito vou fazer uma associação de uma coisa prazerosa, ok? E então o que é que acontece? O meu cérebro começa a ligar aquilo que eu quero livrar a dor, aquilo que é o novo hábito, a prazer, ok? E então o processo de mudança de hábito é bastante mais rápido. Está claro? Ok? Experimentem fazer isto. Isto aqui é trabalhar com as submodalidades na programação neurolinguística, não é aqui o tema desta masterclass, mas rapidamente é isto que nós podemos fazer, associar algo que nós detestamos, ok? Quanto mais horroroso for, quanto mais nojento for para nós, ok? Do género, há pessoas que ficam enojadas, não é? Às vezes na brincadeira dizem imaginar o ralo de uma cozinha cheio de detritos, a gordura, a comida a apodrecer, ok? Associem essa coisa, é com o cheiro nauseabundo a sair. Agora, peguem nisso e associem essa coisa horrorosa a um hábito que vocês querem livrar. Quando vocês estão a fazer essa associação,
ok? E se trabalharem isso mentalmente, imaginarem mesmo o ralo com a porcaria lá dentro, os detritos todos, e fazerem isso muito vivo e fizerem essa associação, o que vai acontecer é que o vosso cérebro vai começar a dizer, eu em vez de fazer isto, rapidamente colo isto a dor e não vou fazer. O nosso cérebro, às vezes, nós fazemos isso sem nos apercebermos. Eu vou-vos dizer, uma vez eu estava numa formação eu até tinha um fato castanho que eu adorava. Eu estava mesmo, vestia, caía-me bem o fato e tal. E houve uma pessoa no meio da formação que disse assim, eu detesto ver homens com fatos castanhos. Faz-me lembrar a merda. Eu nunca mais vesti o fato. Okay? Peço desculpa pela palavra, mas o que é que aconteceu? Naquele momento houve uma associação do fato castanho com a dita mé, não é? E na minha mente eu nunca mais... É a associação automática. Foi tumba, tira e queda. Nunca mais vesti o fato. Nunca mais vesti o fato, ok? Mas é verdade, realmente. A pessoa tinha bom gosto. Associa, obrigado pela confirmação, Maria. Não, desculpa. Olha, mas a parte dos chocolates faz-me lembrar uma coisa, e eu estava a tentar associar realmente uma coisa má, porque eu sou viciada em chocolates, mas faz-me lembrar a formação de coaching no Porto e aqueles chocolatinhos todos no hotel. Tão bom! Depois a empregada não veio trazer mais. Sorry. Quem pede recebe, não é, Maria? Portanto, quando nós associamos uma coisa, não é? E às vezes fazemos isso sem nós percebermos, nós fazemos muitas vezes essas associações, não é? Fizemos A igual a B e no nosso cérebro A igual a B e nós deixamos de fazer. Portanto, aqui o A igual a B, o que é? Um hábito que eu quero me livrar igual a dor. Ligo no meu cérebro e de repente livro-me daquele hábito. Ou então, um novo hábito que eu quero ter. Novo hábito igual a prazer, colo no meu cérebro e tenho mais facilidade em começar a ter novos hábitos, ok? Imagine, eu quero ter um novo hábito de comer saudável, ok? Vamos supor, até como mal, já que se for um pouquinho de chocolates, não é o meu caso, mas imaginem que até como mal e quero mudar o hábito, ok? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma associação, velho hábito, comer mal igual a ver-me ao espelho, gordo, balofo, sem energia, cansado, com rugas, com velho, não é? Imaginar com detalhe tudo isso, ok? E agora, novo hábito, comer bem, imaginar-me de uma forma diferente ao espelho, mais elegante, mais enérgico, mais capaz, com pessoas que eu gosto à minha volta, ou seja, eu estou a fazer uma associação entre o novo hábito a algo que para mim é prazeroso, o velho hábito a algo que é dor, e dessa forma torna-se mais fácil eu adquirir novos hábitos. Faz sentido? Okay? Experimentem aplicar estas deixas que eu vos deixo aqui, são fáceis, e depois isto também vai estar gravado e, portanto, vocês podem aceder depois a esta masterclass para poderem ver e poder andar para trás e para a frente e aplicar estas técnicas. Outra técnica que eu aconselho aqui para 2021 tem a ver com as nossas crenças. Já agora, o que é uma crença? Portanto, já há aqui pessoas que fizeram coaching comigo e, portanto, sabem perfeitamente o que é uma crença, não é? Crença é acreditar. Pronto, crença é algo que nós acreditamos, certo? Pronto. Então, nós acreditamos, não é? Eu costumo dizer, até tenho uma frase no meu site que é: nós somos aquilo que nós acreditamos, ok? E, portanto, se eu acredito que, por exemplo, sou capaz, provavelmente, ao fazer as coisas no meu dia-a-dia, eu vou fazê-las de uma determinada maneira porque eu acredito que sou capaz. Agora, se é uma autoeficácia. Como? Desculpa. É uma autoeficácia. Exatamente, mas se eu não acredito, não é? Se eu tenho uma crença que é limitante, em que me põe em dúvida, eu começo a fazer alguma coisa e começo a dizer: se calhar não estou a fazer a coisa certa, se calhar isto não vai dar resultado, se calhar isto é muito difícil. Provavelmente, no primeiro obstáculo, eu desisto de o fazer, ok? Então, as crenças vão fazer com que nós façamos coisas ou deixemos de fazer coisas. Portanto, nós temos crenças que são limitantes, que nos deixam de fazer coisas, e também temos crenças que são potenciadoras, que nos ajudam a fazer coisas, certo? Portanto, então, muitas das vezes nós não fazemos coisas porque acreditamos que pode acontecer alguma coisa.
E quando eu acredito que pode acontecer alguma coisa, eu deixo de o fazer. Mas também eu acredito em determinada coisa e faço. Por exemplo, uma crença muito usual, principalmente para aquelas pessoas que, por exemplo, se reformam, não é? Reformam-se aos 60, aos 65 e dizem assim, reformei-me, eu agora sou velho. É? E às vezes este velho tem uma crença por trás que é, de repente, perdi a minha juventude, de repente não presto para nada para a sociedade. E se esta for a minha crença, não é? Nós costumamos dizer, o burro, o velho, não aprende línguas, ok? Se eu tiver esta crença enraizada, provavelmente, se eu tiver que aprender uma língua, não aprendo mesmo, porque tenho algo enraizado que me diz assim, eu já sou velho demais para isto. Provavelmente eu não vou conseguir, ok? Mas há outras pessoas que dizem assim, eu tenho 65 anos, estou na flor da idade, agora é que eu me vou divertir, ok? E vejam a forma como vai ser a minha vida. Provavelmente uma pessoa que diz aos 65 diz eu estou velho, se calhar vai ter mesmo essas evidências, começa a ter mais doenças, começa-se a sentir mais cansado, começa-se a sentir dia após dia, se calhar com menos amigos, com menos isto, com menos aquilo, e começa a sentir-se cada vez mais velho. Porquê? Porque o seu cérebro está focado naquilo que eu não quero que aconteça, ok? E se eu tiver uma crença potenciadora que diz, eu agora estou na flor da idade, eu agora posso passear, eu agora posso aprender mais, eu agora posso fazer coisas que nunca fiz e que nunca tive tempo para fazer, ok? Portanto, provavelmente eu vou estar focado em procurar em fazer coisas, em procurar em aprender, em procurar em descobrir e vou-me sentir cada vez mais novo, ok? Portanto, então, se eu quero me livrar de crenças, e se quero me livrar de crenças más, eu posso fazer a mesma coisa no que toca aos meus hábitos. Portanto, se eu tenho uma crença má que eu identifico em mim, que é uma crença limitadora, então eu posso lhe associar dor, ok? Portanto, então, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer uma coisa, eu posso associar cada vez mais dor a isto. E imaginar-me que se eu não fizer, a minha vida vai ser sempre a mesma coisa, eu vou ter determinado tipo de situações que vão ocorrer, portanto vou associar dor para amplificar e para dizer basta, eu sou capaz, ok? Então, uma das técnicas que nós podemos dizer e podemos utilizar é a palavra basta. Quando nós começarmos a pensar numa crença, eu dizer basta, eu mereço ser feliz, eu mereço alcançar mais coisas da minha vida e então procurar a nova crença, pensar na minha mente o que é que eu gostaria de fazer, pensar numa nova crença e que seja uma crença potenciadora. Eu posso dizer o seguinte, eu ainda, que é uma maneira de nós podermos transformar uma crença, eu ainda não consigo aprender línguas, mas agora que tenho tempo, vou-me aplicar e vou aprender, ok? Ou eu no passado, também é uma das técnicas, eu dizia no passado, não é? Eu no passado, que é qualquer coisa que está lá atrás, e o meu cérebro percebe isso perfeitamente, não é? Quando eu digo, eu no passado não conseguia falar com pessoas, mas engraçado, a partir de agora, desde que ouvi o Miguel, sempre que encontro uma pessoa, eu não paro de falar. Estou a ver? Ok? Ou seja, eu acabei de transformar uma crença na minha mente, que é, eu no passado acontecia isto, mas a partir de agora acontece outra coisa. Ou eu no passado não conseguia falar pessoas, mas a partir de agora, a partir de hoje, sempre que encontro uma pessoa, eu vou falar um bocadinho com ela. Ok? Portanto, eu digo no passado a minha crença antiga que eu me quero livrar e agora penso na crença nova, na crença potenciadora que eu quero pensar na frente. Faz sentido? Portanto, então, para nós trabalharmos crenças, vocês já têm 3 técnicas. O dizer a crença no passado, o dizer ainda, e eu ainda não consigo qualquer coisa, mas a partir de hoje vou conseguir, ou a partir de hoje vou focar-me a fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não consigo gerir bem o meu tempo, mas, ou eu ainda não consigo gerir o meu tempo, mas depois de ver a masterclass que o Miguel tem no YouTube, vou começar a aprender a gerir melhor o meu tempo. Ok? Está? Portanto, eu digo algo ou ainda, ou no passado, ou então colo a minha crença a algo que é de dor, que é para me fazer afastar daquela crença na perseguição daquilo que eu quero atingir. Está? Eu ao bocado falei-vos muitas vezes, e deixo-vos aqui a quinta dica, falei-vos várias vezes, que é a transformação
das nossas palavras, não é? As transformações das nossas emoções. O português tem 2 vezes mais palavras para emoções negativas do que emoções positivas, ou palavras que expressam emoções negativas em vez de emoções positivas. Então, eu tenho que ter muito cuidado, não é? Porque normalmente o que é que acontece? Nós estamos a falar e vemos mais coisas negativas. Porquê? Porque a própria linguagem, o próprio português tem 2 vezes mais palavras para situações negativas do que situações positivas. E, portanto, nós também estamos habituados e estamos programados desde as nossas tenras idades a ver mais negativo, não é? Portanto, haver riscos a vermelho nos nossos textos, quando nós estudávamos, as pessoas a dizer não faças isso, as pessoas a dizer se fizeres isto acontece aquilo, não é? E, portanto, nós vamos sendo programados ao longo, não é? Utilizando aqui o termo da programação neurolinguística, vamos sendo programados ao longo da nossa evolução, do nosso crescimento, de uma forma a ver as coisas mais negativas. Depois chegamos a adultos e também continuamos a ver as coisas mais negativas. Porquê? Porque fomos programados e fomos ensinados a fazer assim. Então, uma das coisas que eu vos disse há bocado era quando nós dominamos a nossa linguagem e começamos a falar de uma forma mais positiva, acontece algo no nosso cérebro que os nossos pensamentos também mudam. Então, o que é que eu posso utilizar? Eu posso enfatizar as minhas sensações positivas e posso baixar as minhas sensações negativas. Então, eu posso dizer, em vez de dizer eu estou feliz, eu posso dizer eu estou extasiado, ok? Porque extasiado é mais do que feliz, portanto eu estou extasiado. Ou então, em vez de dizer estou desesperado, eu posso dizer eu estou um pouco preocupado, ok? Basicamente é a mesma coisa, mas para o meu cérebro é completamente diferente. Porque desesperado parece que eu não vejo alternativa nenhuma. Um pouco ou algo preocupado é uma preocupação, mas não é uma totalidade, não é uma barreira alta que está ali à minha frente. Portanto, eu posso encontrar uma solução. Então, quando nós começamos a transformar a nossa linguagem, as nossas palavras, aquilo que nós dizemos, os nossos pensamentos também mudam, ok? Portanto, uma coisa leva à outra. E no princípio poderá custar, no princípio vocês estão a falar e dizem assim, epá, lá estou eu outra vez a dizer esta palavra, ui, lá estou eu outra vez a dizer esta, não é? Mas se vocês começarem a corrigir, vocês começam a treinar na vossa vida, no vosso dia a dia e depois as palavras começam a sair de uma forma mais natural, ou a vossa linguagem começa-se a transformar numa linguagem mais positiva. Portanto, o segredo é nós amplificarmos aquilo que realmente são as nossas sensações positivas, lá está, amplificarmos o prazer e atenuarmos aquilo que são as nossas sensações mais negativas. Se vocês quiserem perceber mais sobre como transformar emoções, também no YouTube, não quero fazer publicidade, mas já no mês de dezembro houve aqui uma masterclass que foi Emoções 4.0 e, portanto, essa masterclass está disponível no YouTube, onde tratamos exatamente o tema das emoções. Portanto, aqui a sexta dica daquelas 10 dicas que eu preparei aqui para vocês tem a ver com a fazer a pergunta certa. E o que é que acontece? Nós fazemos perguntas, não é? E obtemos respostas, e às vezes as respostas que nós obtemos não é as respostas que nós queremos, certo? Já vos aconteceu isso? Vocês querem fazer uma pergunta, fazem a pergunta e a resposta que vocês querem não é aquela que vocês querem. Pronto. Então, nós temos que focar as nossas questões naquilo que eu quero que aconteça. Há uma história muito engraçada que de vez em quando eu digo-vos que é o seguinte, imaginem um monge, um mosteiro. Então, naquele mosteiro era permitido fumar. Então, os monges estavam a fumar e quando fumavam, estavam a falar, a partilhar algumas ideias. Mas lá o responsável do monge começou a ficar um bocado chateado, porque eram só beatas, era o cheiro, e portanto começou a ficar muito chateado, e um dia estava mesmo muito chateado e disse, a partir de hoje é proibido fumar. E os monges ficaram assim, todos olharam assim para os outros, proibido fumar, sim, a partir de hoje é proibido fumar, não se pode fumar dentro do mosteiro. E eles, mas não se pode fumar dentro do mosteiro, ponto final, pronto. E eles ficaram assim um bocado ofendidos e tal. E houve um dos padres, assim, era mais inteligente, tinha feito algumas formações comigo. E então resolveu ir falar com o superior e disse assim, ser um monge, eu percebo que realmente o fumar é algo que nós devemos evitar, mas diga-me uma coisa, sabe? Eu quando estou a fumar,
e eu medito e rezo. Vê algum problema nisso? E o superior disse, não vejo nenhum problema nisso. Pronto, muito obrigado, ok? E, portanto, obteve a resposta que quis, quer dizer, quando estou a rezar, posso fumar. Portanto, então, o que é que nós muitas vezes devemos fazer? É fazer as perguntas com inteligência, é fazer as perguntas orientadas para aquilo que eu quero que aconteça. Porque se eu estou a fazer uma pergunta ou se estou a fazer um pensamento e estou a orientar para aquilo que eu não quero que aconteça, provavelmente o que eu vou obter é exatamente isso. Porquê? Porque nós temos aqui o nosso SAR sempre a funcionar, o nosso sistema de ativação reticular, que é, digamos, uma parte do cérebro aqui na base do nosso cérebro, que está constantemente a filtrar tudo o que acontece à nossa volta. E é um filtro que filtra de acordo com as nossas vivências, os nossos valores e as nossas crenças. Portanto, se eu acredito que, de repente, sou uma pessoa infeliz, provavelmente o que é que eu vou ver? Infelicidade, infelicidade, infelicidade. Não consigo ver as coisas positivas da vida. O meu foco, a minha atenção vai ser ver coisas infelizes, não é? E, portanto, de repente digo assim, tenho aqui um conjunto de evidências que me dizem que eu sou uma pessoa infeliz. Porquê? Porque não consigo ver o resto, ok? Agora, se eu mudar o meu sistema de ativação reticular, se eu focar naquilo que eu quero que aconteça, naquilo que me vai trazer resultado, provavelmente o que é que acontece? Eu vou começar a preparar-me para vir oportunidades. E de repente eu ouço alguma coisa e identifico uma oportunidade. É por isso que muitas vezes estão duas pessoas a falar, não é? Vem uma terceira e diz alguma coisa e um diz assim, epá, realmente isto é capaz de ser um bom negócio. E o outro, epá, nem te metas nisso, ok? Porquê? Ouviram exatamente a mesma coisa, mas têm filtros diferentes. Um está mais preparado, está mais focado em ser empreendedor, em procurar oportunidades, e o outro, se calhar, tem uma crença que diz, não, negócio se calhar é mau, se calhar posso perder dinheiro. Não quer dizer que no futuro vá ser um mau ou bom negócio, mas a forma como eu vou ouvir, a forma como eu vou estar atento, vai determinar depois todo um conjunto de ações subsequentes, ok? Portanto, focar naquilo que eu quero que aconteça, estar focado nas coisas positivas, estar focado nas soluções. Se eu estiver focado nos problemas, sabe o que é que vai acontecer? Vou para a cama a pensar em problemas, vai-me custar a dormir a pensar nos problemas, vou dormir mal a pensar nos problemas, vou acordar cansado a pensar nos problemas, de manhã vou trabalhar a pensar em problemas e de repente chego ao fim do dia e digo assim, estou estourado, estou esgotado, é só problemas. Agora, foca-te nas soluções. Nós temos um ditado que diz, o travesseiro é bom conselheiro, mas é bom conselheiro se tu fores para a cama a dizer assim, eu quero uma solução, deixa-me pensar numa solução. E se fosse o José Mourinho, como é que fazia? E se fosse este, como é que faria? E se fosse aquele, como é que faria? Pensar nas soluções, o nosso cérebro começa a trabalhar de noite nas soluções, por isso mesmo, e deixo-vos aqui uma dica, para aquelas pessoas que adormecem com a televisão ligada, é extremamente perigoso. Muito, muito perigoso, ok? Porquê é que é muito perigoso? Porque naquelas horas que nós começamos a sentir mais sono, não é? O nosso consciente desliga, ok? O nosso polícia, os nossos filtros desligam. E, portanto, todas as mensagens que nós estamos a ouvir vão diretas ao subconsciente, ou quase diretas ao subconsciente, são gravadas diretamente no subconsciente. Nós estamos sempre a ouvir, ok? Apesar de estarmos a ouvir, o nosso cérebro está sempre a processar. Inclusivamente, há estudos que comprovam que pessoas, por exemplo, que vão para uma operação, não é? Já estão anestesiadas, se os médicos começam a dizer, ou têm algum tipo de conversa, a dizer, ui, meu Deus, como isto está, ou qualquer coisa, muitas das vezes essas pessoas acabam por ter uma recuperação muito, muito difícil, ok? Portanto, o nosso cérebro nós estamos sempre a ouvir, ok? Portanto, se eu vou para a cama e de repente tenho a televisão ligada e está a dar um documentário qualquer em que é de violência, que é isto ou que é aquilo, que é tóxico para mim, eu vou assimilar aquela informação toda e vou processar a nível cerebral toda aquela informação, ok? Portanto, cuidado. Se algum de vocês gosta de ir para a cama com a televisão ligada, tenha cuidado, se calhar arranje uma nova rotina para 2021, que é assim, vou ler 15 minutinhos, ok? Ponham os óculos, 15 minutos, comecem a desfolhar as páginas
e comecem a sentir os vossos olhos a ficarem pesados e ao fim de algum tempo dizem assim, bem, está na altura de fechar o livro. Fecham o livro e adormecem como anjinhos, ok? Portanto, é um novo hábito para 2021. Portanto, focar naquilo que eu quero que aconteça. É extremamente importante não focar no erro, não focar no problema, mas focar naquilo que eu quero que aconteça, naquilo que realmente é a minha solução, naquilo que me vai levar longe, ok? Está? Então, a sétima sugestão que eu tinha para vocês é vocês poderem identificar aquilo que vocês mais valorizam. Então, o que é que vocês valorizam? Não tenho que o fazer agora porque enfim, não temos o tempo necessário, mas vocês podem fazer isto para seguir, que é, quais são os vossos maiores valores? O que é que vocês mais valorizam na vossa vida? Provavelmente quem tem família, a família é um valor que está sempre presente, não é? Mas tentar listar, digamos, os 5 valores mais importantes para vocês. Existem metodologias dentro da área do coaching para nós podermos identificar esses valores, mas vocês podem começar a fazer estas perguntas, não é? O que é que me deixa muito chateado, não é? Se alguém me fizer alguma coisa, o que é que mexe comigo? O que é que me deixa muito chateado? Pensem numa última situação em que vocês ficaram muito chateados, ok? E a seguir pensem nos valores que vos foram violados. Porque normalmente o que é que acontece? Quando nós ficamos muito chateados com alguma coisa, quer dizer que alguém eventualmente disse ou fez, ou houve um determinado tipo de comportamento que mexeu connosco, e esse comportamento por trás está um conjunto de valores que foram violados, ok? Um exemplo, vamos supor, alguém, sei lá, imaginem numa fila numa loja, numa entidade, não é? Está numa fila qualquer e já está ali há meia hora ou uma hora. E de repente está na fila e vê outra pessoa a passar à frente e ter com um amigo e a meter-se à frente, ok? Quando isso acontece e vocês ficam chateados, porque há pessoas que dizem assim, olha, eu não vou chatear com isto. Pronto, fecham os olhos e pronto. Mas há outras que ficam mesmo chateadas, não é? Quem é que fica chateado com estas situações? Alguém daqui? A Arlete está a dizer que fica chateada. A S Pinto, eu não sei o que era o S. Sara? Sara. Olá, Sara. Ok. Portanto, então, Arlete, diz-me uma coisa. Se tu pensares nessa situação e se pensares quais foram os valores que te foram violados nessa situação? Teus? Respeito. Respeito, portanto, um valor, respeito mais. Algum? Respeito, seriedade. Consideração, portanto, cada um de nós vai ter um valor diferente, não é? Se nós pensarmos nestas situações, provavelmente nós vamos começar a identificar alguns valores que são importantes para nós. Por exemplo, provavelmente, não é? Não fiz o exercício com a Arlete, mas provavelmente o respeito para a Arlete é um valor importante, ok? Portanto, então nós podemos começar a pensar num conjunto de valores, não precisam pensar mais de 5, ok? Os 5 maiores valores para vocês, aqueles que são na estrutura de valores, na nossa hierarquia de valores, aqueles que são mais importantes. Atenção porque isto muda, ok? Os valores são dinâmicos. Basta, por exemplo, nós pensarmos na situação que estamos a viver neste momento, não é? Provavelmente, entrando outra vez em confinamento, nós vamos pensar no valor da liberdade e vamos começar a pensar a liberdade. Porquê? Porque quando nós deixamos de ter um valor, normalmente nós sentimos falta desse valor, ok? É aí que nós valorizamos, não é? Quando sentimos falta, valorizamos um valor que não era importante porque nós estávamos a viver. Por exemplo, quando nós estamos a viver na plenitude um valor, não nos lembramos desse valor. Porquê? Porque é dado como adquirido. Quando nos retiram, nós estremecemos, ok? Portanto, então, pensem nos vossos 5 valores mais importantes, ok? Isto é importante para quê? Para depois vocês perceberem como é que vocês vão alinhar esses valores com a vossa vida pessoal e a vossa vida profissional. Ou seja, se vocês identificaram um conjunto de 5 valores que para vocês é muito importante, se vocês agora pensarem na vossa atividade profissional e se eventualmente não estão a viver 1 ou 2 ou 3 desses valores, alguma coisa está a correr mal. Provavelmente não gostam muito de trabalhar na empresa onde estão a trabalhar, porque não estão a viver, os valores não estão alinhados com a vossa atividade, ok? Portanto, uma coisa é eu trabalhar com paixão, espetacular. Outra coisa é ter eu trabalhar com paixão e alinhado com os meus valores.
provavelmente quando eu estou a trabalhar com paixão, o alinhamento já está quase lá, ok? Portanto, então, eu descobrir, eu perceber os meus valores permite-me eu alinhar os meus valores com os meus objetivos futuros. Ou seja, eu quando penso num objetivo que eu quero atingir no final do ano, e eu nesse objetivo eu tenho que viver os valores mais importantes. Porque se isso não acontecer, provavelmente eu vou entrar em autossabotagem e vou dizer, afinal isto não é muito importante. O que é que eu acabei de dizer? Se não é muito importante, quer dizer que não estou a viver os meus valores. E de repente começo a fazer outra coisa que para mim eu valorizo mais, que vai mais de encontro aos meus valores. Portanto, então, nós quando estamos a trabalhar nos nossos objetivos, convém eles estarem alinhados com os nossos valores. Ok? Portanto, se eu tiver um exemplo, se eu tiver o valor da família, um exemplo muito rápido que vocês vão perceber. Se eu tiver um valor muito alto, para mim, o valor da família for um valor muito alto, ok? Imaginem isto, valorizo muito a família, valorizo muito estar perto da minha família, valorizo muito ver os meus filhos a crescer, valorizo muito estar perto dos meus pais e dos meus sogros e por aí fora. Portanto, tenho um valor da família muito alto, ok? Portanto, de repente, alguém chega ao pé de mim e diz assim, olha, Miguel, eu estive a ver o teu perfil no LinkedIn, e acho que tu és a pessoa espetacular aqui para um cargo novo que nós queremos lançar aqui na empresa e gostaria de te convidar para este projeto. E eu começo a pensar, ok, sim senhor, pode ser que sim, vamos lá ver, vamos estudar. Já agora, onde é que é o projeto? É para irmos trabalhar para, sei lá, para a França ou para o Reino Unido, para algum sítio. Não, para o Iraque, para o Iraque. Para o Iraque, também pode ser. Não precisa ser muito longe, Maria, não é? Então o que é que acontece? De repente, os meus valores vão entrar em conflito. Porquê? Porque se eu tenho um valor da família muito forte, eu começo a dizer, e a família? E como é que vai ser, ok? E eventualmente até posso portar, mas a família pode vir? Se a família puder vir, é uma história. Se não puder vir, eu vou estar longe da família durante um período longo de tempo, ok? E como é que vai ser? Tu vais lidar bem com isso, ok? Então, estão a ver, de repente, eu até posso dizer, e eu quero alcançar, quero ter uma carreira diferente, quero fazer isto, quero fazer aquilo, e esse objetivo vai colidir com outros valores que são importantes para mim, e eu de repente digo assim, não é a altura certa, ok? Ou obrigado pelo convite. Porquê? Porque fui contra os meus valores. Portanto, então, o alinhamento dos valores é importante, eu perceber o que é que valorizo nos objetivos e viver os meus valores nos meus objetivos. Faz sentido? Alguma questão? Para não estar sempre aqui a falar? Já? Pronto. Então, a oitava regra é começarmos a falar e sentirmos felizes naquilo que nós controlamos. Muitas vezes é focar, não é? Como eu vos disse no princípio, focar naquilo que eu controlo, ok? Pronto, eu não controlo o Covid, ok? Aliás, eu já deixei de falar nessa coisa, pronto, eu sempre que evito, e sempre que alguém começa a falar nisso, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas mais interessantes, vamos falar de coisas mais importantes, vamos falar de coisas mais positivas, ok? Mudo logo o assunto, ok? Porque já estou farto do assunto, já estamos quase há um ano a falar sobre o tema e, portanto, não é que eu vou meter a cabeça na areia, não é isso, ok? Mas vou-me focar noutras coisas que são positivas, porque se eu começo a pensar, aliás, eu posso vos dizer aqueles que são mais recentes, que aderiram aqui a New Focus e às nossas newsletters, se calhar não receberam essa newsletter, mas eu acho que foi para aí em outubro, mandei uma newsletter que era Estou farto de falar de Covid. O título era mais ou menos este, ok? E recuso-me a falar mais isto, ok? Pronto. Foi a newsletter que teve mais aberturas. Eu nunca tive tantas aberturas naquela newsletter, ok? A newsletter vai para quase 2.000 pessoas e a newsletter teve 40 e tal % de abertura, que foi uma coisa incrível. É mesmo assim uma coisa fora. Normalmente as newsletters têm uma abertura de 5, 10, quando têm 10 já é uma coisa muito, muito boa. Ela teve 40 e tal %. Porquê? Porque é exatamente isto, não é? Nós estamos a viver, ligamos a televisão, é o assunto. Ligamos o rádio, é o assunto. Vemos um jornal, é o assunto. Pronto, não é que vamos negar, não podemos negar, não é? Mas podemos focar naquilo que eu quero que aconteça, posso focar naquilo que eu controlo.
E o que é que eu controlo? Olha, é a minha atividade, é o meu bem-estar, são os meus amigos, são a minha família, portanto, focar-me naquilo que está dentro das minhas possibilidades e está dentro daquilo que eu controlo. E arranjar força para que, naquilo que eu controlo, eu consigo fazer acontecer. Ok? Portanto, vamos nos focar naquilo que nós controlamos, naquilo que nós podemos fazer acontecer. Porque já chega o resto, não é? Mesmo às vezes nós a pensar que controlamos temos algumas surpresas. Portanto, agora imaginem, se eu não estou focado a transformar, a fazer acontecer, provavelmente o que vai acontecer não vai acontecer nada, ok? Eu vou ter dificuldade em fazer acontecer. Portanto, vamos nos focar em coisas positivas, em coisas que nos ajudam a sair daqui, a ter um pensamento mais orientado para aquilo que eu quero que aconteça, para que realmente seja um ano de transformação e seja um ano em que eu consiga, dessa forma, alcançar aquilo que eu pretendo, ok? Outra coisa importante, aqui quase na nossa nona sugestão, é entender as nossas emoções, ok? E às vezes não é fácil entender as nossas emoções, ok? Mas às vezes nós temos reações, não é? Reagimos de uma determinada forma a uma determinada situação. Quando essa situação acontecer, tentem fazer esta pergunta a vocês mesmos. Porquê é que eu reagi assim? O que é que me levou a reagir assim? Ok? Façam uma análise crítica à vossa reação. E vocês, quando começam a fazer esta análise crítica à vossa emoção ou à vossa reação, também pode ser uma emoção, não é? De repente eu sinto-me triste. E posso-me fazer esta pergunta, que é tal ato consciente, não é? Porquê é que me estou a sentir triste? Ok? Porquê é que me estou a sentir frustrado? Porquê é que me estou a sentir ansioso? Ok? E quando eu começo a identificar as causas e os motivos das minhas ansiedades, as minhas frustrações, as minhas irritações, do meu cansaço, por aí fora, eu começo a perceber que posso mudar, ok? Portanto, então, eu posso a seguir fazer uma transformação. Eu posso dizer, ok, eu percebi, isto causa-me ansiedade. Então, quando isto acontecer, eu vou ter um plano B, não é? Portanto, um plano que é, aconteceu isto, vou fazer aquilo. E, portanto, eu consigo, dessa forma, perceber qual é a causa e depois modificar o meu comportamento, a minha ação, a minha atitude, ok? Portanto, então, é de uma forma consciente e identificarmos a causa, fazemos a pergunta, porquê é que eu estou assim, ok? Porquê é que estou-me a sentir triste? O que é que me fez pôr triste? Porquê é que eu estou a sentir-me irritado? O que é que me irritou hoje, ok? Mas porquê é que eu dou às vezes ouvidos a coisas pequeninas? E às vezes é mesmo isto, não é? Nós damos ouvidos a coisinhas pequeninas e de repente essas coisinhas pequeninas fazem-nos perder o nosso foco, fazem-nos desviar a nossa atenção, fazem com que essas situações nos arreliem e depois andamos às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias a pensar naquela situação e parece que não estamos focados, parece que o trabalho não rende, ok? Porque estamos a processar qualquer coisa que aconteceu lá atrás. E vou-vos aconteceu-me foi quarta-feira da semana passada, aconteceu uma coisa curiosa. Então, num dos grupos de Telegram que eu faço parte, eu pedi uma informação de uns grupos, um grupo de partilha, e eu pedi uma determinada informação. Alguém tem esta informação? E, passado alguns segundos, houve alguém que respondeu, olha-me este, alguém tem os manuais, os cursos do Miguel Beirão para partilhar? Este gajo é mesmo sovina. Eu fiquei assim, quando olhei para aquilo, aí depois partilhou logo o meu perfil do LinkedIn, por ali fora, foi mesmo assim, a hater. E eu respirei fundo e disse assim, não vou responder, não vale a pena, não te chateies com isto, ok? Não te chateies com isto. E não respondi. O post ficou lá, não apaguei porque foi um post que outra pessoa fez, portanto não consigo apagar. O post ficou lá, passado um bocado, vejo outro post a dizer, tem aqui o documento que pediu, da pessoa que me tinha feito aquela coisa. Eu fiquei assim a olhar, vi que o nome, nem sequer aquilo tinha um nome, um código, vi que era o mesmo código, fiquei assim a olhar, e depois fui ver a história dos posts. O post tinha desaparecido. Ou seja,
por algum motivo, aquela pessoa meteu a mão na consciência, resolveu outra vez apagar aquilo e, inclusivamente, mandou-me o documento que eu tinha pedido. Ok? Se eu me tivesse chateado, provavelmente tínhamos entrado ali num loop de perguntas e respostas, bate-papo, não é? Eu disse assim, olha, não vale a pena me chatear-me com isto. Pronto. E a pessoa, provavelmente, como não viu qualquer tipo de reação, também diz assim, olha, não vale a pena chatear-se, meter-me com este gajo, que este gajo não responde. E, portanto, acabou por pagar o post e mais, mandou-me a informação que eu tinha pedido, porque foi espetacular. Portanto, então, estão a ver, não é? Gerir as nossas emoções, que é eu perguntar, em vez de partir, em vez de fazer isto, em vez de fazer aquilo, não. Respirar fundo. Muitas vezes é só isto, é respirar fundo. Contar até 10 e morder a língua. Há uma pessoa, a Cláudia já se está a rir, não é? Há uma pessoa que a Cláudia conhece que diz, conta até 10 e morde a língua. Mas não mordas com muita força, senão ficas com a língua toda ferida. Mas não é bem isso que ele diz outra coisa, não é, Cláudia? Mas é qualquer coisa assim similar. Portanto, conta até 10, não é? Respira, morde a língua, respira fundo e quando tiveres uma reação a seguir, diz assim, porquê é que eu tive esta reação? Porquê é que me estou a sentir desta forma? Tenta perceber em ti o que é que te levou, qual é a causa. Quando perceberes a causa, a seguir diz assim, ok, eu para esta causa, o que é que eu posso fazer para melhorar? E quando tu percebes isto, tu vais evoluir porque te vais tornar maior. Atenção, não é ficar maior para os lados, é ficar maior como pessoa. Porque ao melhorar e ao tornarmos maior todos os dias, nós melhoramos e tornamos pessoas melhores. Certo? Então, o último tema que eu tenho aqui hoje tem a ver com o nós sermos melhores, não é? O conhecermos melhores. E quando nós nos começamos a conhecer melhor, nós também conseguimos impactar as outras pessoas de uma forma diferente. Portanto, então, vocês façam esta vossa, digamos, eu não vou dizer investigação, mas o vosso autoestudo, não é? Que é, tornem-se conscientes das vossas capacidades, daquilo que vocês sabem fazer, das vossas eventuais limitações, das vossas crenças limitadoras, transformem-se. O autoconhecimento é uma disciplina que nos permite melhorar. Eu, quando me autoconheço e sei as minhas capacidades, sei as minhas limitações, eu a seguir tenho só uma opção, quero ou não quero melhorar. Estou bem assim, não quero mexer, tudo bem, não mexe, não respira, não é isso que tu queres. Então, o que é que tu tens de fazer a seguir para melhorar, ok? Portanto, então, coloca-te, conhece-te melhor, trabalha no teu autoconhecimento, trabalha em aprenderes a ser uma pessoa diferente, em conhecer-te mais, em ser mais positivo e, acima de tudo, em ser mais feliz. E vou-te dizer uma coisa, se, eventualmente, na empresa onde tu estás, neste momento não és feliz, um dos objetivos para 2021 é encontrar uma empresa que te deixe feliz. Ok? Porque estar a trabalhar todos os dias já é difícil. Trabalhar numa empresa que não me sinto feliz ainda é muito mais difícil. Portanto, é infelicidade ao quadrado. Portanto, então, procurar um ambiente em que nos faça sentir bem. Trabalharmos num ambiente que nos faça sentir bem. Eu estou a trabalhar numa empresa, gosto de trabalhar naquela empresa. Há vários estudos que indicam que as pessoas não abandonam as empresas, abandonam pessoas. Muitos de nós provavelmente dizem assim, epá, eu já saí daquela empresa porque o A, o B ou o C. Epá, mas os restos dos colegas eram impecáveis, a empresa até era fixe. Mas aquele chefe, ou aquela pessoa, ou aquilo, ou aquele outro, o que é? Estamos a falar de pessoas. Portanto, então, se tu estás a trabalhar numa empresa que não te sentes feliz, começa-te a preparar para poderes, se não puderes mudar a empresa, que às vezes não podemos mudar, não é? Quando nós podemos mudar, somos responsáveis, somos líderes, espetacular, temos essa iniciativa e podemos mudar. Quando não podemos mudar, olha, começa-te a preparar, conhece-te melhor, melhora todos os dias, começa a traçar o teu caminho, começa a definir objetivos, começa-te a focar em seres melhores todos os dias, para depois, quando essa oportunidade aparecer, tu digas assim, epá, era mesmo isto que eu estou à procura, exatamente nesta empresa, porque eu sei que nesta empresa é isto, aquilo, eu vou ser feliz naquela empresa, porque eu sei que nesta empresa fazem isto, fazem aquilo, dão-me determinadas condições, trabalham de uma determinada forma, que é a forma que eu gosto, porque lá eu vou viver os meus valores, ok? Portanto, ainda temos aqui algum tempo
Portanto, estas foram as 10 dicas que eu vos queria... Dicas ou sugestões, não é? Dicas é do Lidl, não é? Que diz lá o jornal A Dica. Mas as 10 sugestões que eu vos queria deixar aqui para 2021, que eu estive aqui a preparar de tarde. Portanto, a primeira sugestão, encontrar a vossa paixão, trabalharem com paixão. Segunda, transformar a vossa vida, focarem naquilo que eu quero que aconteça, trabalhar, falar com determinação para começar a transformar os vossos pensamentos. Transformar os nossos hábitos, associar aos hábitos maus dor, associar aos hábitos bons prazer e dessa forma ajudar rapidamente a nós termos novos hábitos. Quarto, mudar os nossos comportamentos a partir das nossas crenças. Portanto, tens uma crença que te está a limitar, ok? Diz ainda, eu ainda não consigo, mas vou fazer, ou diz no passado, eu no passado, ou então associa dor a essa crença para começares a ter uma crença nova. Portanto, mudar as nossas palavras, mudar os nossos pensamentos, portanto, começarmos a focar mais em uma atitude positiva, numa mente positiva, falar positivo, ter atitudes positivas. Sexta sugestão, focar naquilo que são as perguntas certas, naquilo que me vão obter a resposta que eu quero ter, focar naquilo que eu quero que aconteça para que o resultado seja o resultado pretendido, focado na solução e não focado no problema. Solução, solução, solução. Focado naquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Sétimo, identifiquem os vossos valores. 5 valores principais que vocês têm, ok? Façam uma lista desses valores. Alinhem os vossos objetivos. Depois comecem a pensar, ok, eu para este ano quero este objetivo e quero aquele objetivo. Sim, senhora. E agora, neste objetivo, vivo ou não os valores? Vou viver, vou experienciar os meus valores? Se tu vais, é meio caminho andado. Existe um alinhamento dos seus objetivos e aquilo que são os teus valores. Oitava, cria regras, não é? Que começa a criar regras e foca-te naquilo que tu controlas. Naquilo que tu controlas, não deixes fugir entre os dedos. Tu controlas, então faz com que as coisas aconteçam, ok? Faltava aqui uma. Nona, entenda as tuas emoções, ok? Percebe onde é que está, qual é o motivo, qual é a causa que te leva a ficar ansioso, frustrado, irritado, chateado com alguma situação. Identifica essa causa e a seguir percebe porque é que isso acontece e muda, faz com que essa situação passe a ser uma situação diferente. Pensa numa coisa nova, começa conscientemente a controlar as tuas causas, as tuas emoções. E por fim, conhece-te a ti próprio, não é? Conhece-te melhor, faz este trabalho de autoevolução, de autoanálise, de autoconhecimento para depois poder saber onde é que tens que melhorar. E eu, se sei o que tenho que melhorar, eu consigo melhorar de uma forma diferente. Pegando aqui neste triângulo do poder, que é um triângulo do poder que eu usei na última masterclass, não é? Se tu em 2021 queres ter coisas diferentes, vais ter que ser uma pessoa diferente, fazer coisas diferentes para obter um resultado diferente. Portanto, pensa naquilo que tu queres ser em 2021, o que é que queres transformar, que nova pessoa queres ser, para poder fazer as coisas diferentes e para que o resultado produzido em 2021 seja o resultado que tu pretendes atingir. Faz acontecer 2021.